Oi, o assunto de hoje é nutrigenética e nutrigenômica e foi sugerido pela Jessi, que é minha ex-aluna de nutrição. Obrigada, Jessi, pela sua sugestão. Antes de falar propriamente desse assunto, eu vou comentar com vocês alguns dos motivos que nos fazem comer mais do que seria o necessário, né, para a nossa saúde. Um deles é um motivo de convívio social, por exemplo, ou cultural. Quando a gente se encontra com outras pessoas, é muito comum a gente estar em volta da mesa, por exemplo, com a família, em uma festa de aniversário, alguma coisa assim, em que a gente acaba comendo excessivamente por prazer, por convivência, estar distraído ali conversando e acaba passando dos limites. Uma outra situação, que é o oposto dessa situação, é quando nós nos vemos tristes, isolados. Como é a situação de agora, em que a gente está tendo pouca oportunidade de ter convivência social, a gente acaba comendo para preencher um determinado vazio, por depressão, para se sentir um pouco mais alegre, porque alguns alimentos podem promover essa excitação momentânea, como eu já falei para vocês em um outro vídeo, quando eu falei do cérebro comer. Então, é possível que a gente coma excessivamente para abrandar essa tristeza. Uma outra situação que pode acontecer também é a gente comer uma alimentação de má qualidade que tem um excesso de calorias por questões econômicas. Imagine que em uma determinada fase você esteja com poucas condições de comprar alimentos de uma qualidade melhor, porque tem que comprar alimentos mais baratos, e aí acaba comprando alimentos que geralmente são os processados e ultraprocessados, pacotes, bolachas, farinhas, massas, e que tem um custo mais baixo. Então, são muitos motivos que podem fazer com que a gente consuma além do que deveria ser o ideal para a nossa saúde. E também temos o fator genético. Então, eu citei esses exemplos antes para ficar claro que o fator genético, gente, é um dos fatores que contribuem para o ganho de peso em algumas pessoas e geralmente existe um problema em mais de um gene que regula o nosso apetite ou regula o nosso gasto de energia, por exemplo, que pode sim ter uma alteração e com isso o nosso metabolismo pode ficar mais lento e a gente pode ganhar peso ou ter dificuldade de controlar o que a gente consome, né? Consumindo além do que seria o necessário. Então, a gente come emocionalmente, socialmente, culturalmente, economicamente e geneticamente. Para deixar claro que a nossa genética não define sozinha o fato de comermos mais ou menos, ou termos ganho de peso maior ou menor em relação a outras pessoas. Existem hoje alguns exames que têm sido divulgados em que se faz um perfil genético dos genes relacionados ao metabolismo e à obesidade. E eu vou comentar com vocês alguns desses exames, ou melhor, algum desses genes, e vou mostrar um exame para vocês depois, para que vocês entendam, na verdade, o que, que é essa história toda de nutrigenética e nutrigenômica. Para fazer isso, vou mostrar um slide explicando um pouquinho o básico da célula e como os nossos genes são ativados. Gente, eu falei que ia usar o slide, mas resolvi fazer um desenho porque eu acho que é mais didático, é mais dinâmico. Então veja, eu vou mostrar para vocês aqui, presta atenção. Isso aqui eu estou representando uma célula, vamos supor que é a célula do nossa gordura corporal, do tecido adiposo, o núcleo que guarda então o nosso DNA, que é essa dupla fita aqui, e esses pedacinhos que eu marquei aqui são os genes. Então, os genes são os códigos que existem ao longo desse DNA que vão definir que uma determinada proteína, um hormônio, uma enzima será produzida. Então, ele guarda o código genético das nossas diversas estruturas proteicas que controlam o nosso organismo e nosso metabolismo. Existem milhares de genes já definidos. Eu vou falar aqui dos genes de 4 estruturas: a leptina, que é um hormônio, a UCP, que é uma proteína da mitocôndria, a FTO, que é uma enzima, e o perlipin, que é uma proteína, porque todos esses estão relacionados com a obesidade, por isso que eu vou citá-los. A célula, gente, ela tem receptores para diversas substâncias que estão na nossa circulação. E essas substâncias que estão na circulação, elas podem ser produzidas pelas nossas próprias células e elas também vêm de onde?
da nossa alimentação. Vou desenhar uma boquinha aqui. Então, por exemplo, quando a gente consome açúcar, a gente absorve esse açúcar e o açúcar que está na circulação, já gravei um vídeo sobre isso, é a glicose. E a glicose ela é percebida por receptores. E os receptores, gente, são específicos para o que está na circulação. De novo, a nossa convidada. Agora não, meu amor, vai para lá. Então, quando um determinado receptor específico se liga a uma substância, e vale lembrar que às vezes a substância também pode passar direto sem receptores, mas aqui eu estou falando de um caso específico, existe uma série de reações químicas que acontecem a partir dessa membrana da célula e com várias substâncias que vão uma sinalizando a outra, indicando, modificando a outra estrutura, até que existe a ativação, vou pôr aqui que tem várias reações químicas, né? De uma substância que é chamada fator de transcrição. Então, esse fator de transcrição que vai procurar o gene que responde a esse estímulo. Então, nesse caso, o gene que responde ao estímulo da glicose que se ligou lá. Então, ele vai procurar no DNA essa estrutura, vamos imaginar que seja essa daqui, e vai localizar o gene, e a partir da localização desse gene, começa aqui a produção da proteína que estava codificada nesse gene. Então, nesse caso, por exemplo, da glicose, são vários genes que são ativados, mas vamos imaginar aqui que esse aqui seja o gene da insulina. Então, existe uma estrutura que é o RNA, que já está famosa agora por causa das vacinas, que vai fazer a cópia dessa sequência desse código aqui, que é a cópia que vai produzir a proteína insulina. Então, o consumo de açúcar estimula a expressão, que a gente chama do gene da insulina. A insulina é um pouco mais complexa, ela é guardada em grânulos nas células do pâncreas, né? Não, aqui não é na célula adiposa, e ela é liberada desses grânulos quando a glicose aumenta na circulação. Mas só para vocês entenderem aqui que existe uma substância no sangue que ativa um receptor, que vai iniciar uma série de reações que culmina com um fator de transcrição que vai procurar no nosso DNA a resposta relativa a esse receptor, que nesse caso é a insulina. Então aqui eu estou falando de uma célula do pâncreas. No começo eu falei tecido adiposo, mas o exemplo aqui é do pâncreas. Agora, de novo o gato. Agora eu vou falar de um exemplo da leptina. Então, a leptina ela é um hormônio produzido especialmente e é proporcional também à quantidade de gordura do nosso corpo. Então, nós temos um gene aí para leptina, imagine que seja esse daqui. Quando o indivíduo se alimenta, principalmente uma alimentação rica em gordura e açúcar, que vai combinar em ganho de peso, existe um receptor específico que vai responder a esse estímulo. Ele vai ativar um outro, vou colocar fator de transcrição como FT, um outro fator de transcrição que vai procurar lá no DNA a sequência que confere com a leptina. E aí a leptina vai ser sintetizada e vai ser jogada na circulação. E para onde que essa leptina vai? Onde que ela vai se ligar? Vai se ligar, vou desenhar aqui de uma forma bem rústica, né? Vai se ligar no nosso cérebro e vai fazer com que a gente tenha menos fome. Então veja que interessante, os genes respondem aos nutrientes que estão na circulação, ativando a transcrição de genes que vão seguir o seu curso no metabolismo. O UCP, gente, é uma proteína que se encontra aqui na mitocôndria. Então, essa aqui é a nossa mitocôndria. O UCP, ela é uma proteína que dissipa calor, produz calor. Isso quer dizer o quê? Que mantém a nossa temperatura, né? Que vem da onde esse calor? Vem do metabolismo, da gordura, do carboidrato, né? Que a mitocôndria é a nossa central energética. Essa proteína que dissipa calor, ela faz com que a gente gaste energia. Então, ela aumenta a termogênese, por isso ela é importante no controle de peso.
A FTO é uma outra, uma enzima que eu vou explicar aqui que é um pouquinho diferente. Eu coloquei nosso DNA esticadinho aqui para explicar, né, como é que os fatores de transcrição se ligam nos genes. Mas, na verdade, nosso DNA, o nosso genoma, que é esse ambiente em torno do DNA aqui, o DNA é uma fita que vai se enrolando. Imagine um barbantezinho assim que você pega e vai se enrolando, 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 enrolando. Ele vai formando um bolinho, certo? O nosso DNA ele é enovelado, justamente para proteger nossos genes. Então a estrutura original dela é enovelada. E quando algumas reações acontecem, ela pode afrouxar e abrir determinadas regiões do gene, como eu coloquei aqui, para que os fatores de transcrição tenham acesso a esses genes. Então, no geral, eles não têm um acesso tão fácil assim. E existem enzimas que fazem com que essa estrutura afrouxe para que os genes sejam então expressados. E essas enzimas são enzimas do gene FTO. Então ele faz um processo que chama desmetilação, que é a metilação que faz esse enovelamento. Então o FTO ele é responsável por esse afrouxamento do DNA para que os genes sejam acessados. Então é por isso que ele é importante. E ele está relacionado ao afrouxamento de regiões relacionadas ao ganho de peso. Por exemplo, a região do DNA que tem a codificação para a UCP. Então vamos imaginar que a UCP tivesse nessa região aqui o gene da UCP, né? Só que para ser acessado, eu preciso que o gene do FTO funcione bem. Porque quando essas enzimas do FTO, né, a enzima do FTO é sintetizada, ela afrouxa o DNA, abrindo a possibilidade de acesso para a UCP. É um pouquinho mais complexo isso aqui, né, gente? Mas é importante dizer que defeitos nesses genes promovem ganho de peso. O perlipin é uma proteína também. Essa proteína, então no tecido adiposo, né, a gente tem gotículas de gordura dentro da célula adiposa, onde estão reservadas as nossas gorduras, que são os triglicerídeos. Quando a gente vai perder peso, esse triglicerídeo ele tem que sofrer a ação de uma enzima que deve ter acesso a esse triglicerídeo para que ele seja degradado e liberado na circulação, como ácido graxo mais glicerol. Porque isso depois, por exemplo, o glicerol vai para o fígado, vai produzir açúcar, vai produzir energia quando a gente não está comendo. Então não vem alimento, o nosso corpo vai se sustentar a partir das nossas reservas de gordura. Então tem que ir para a circulação essa gordura degradada para ser fonte de energia também. Essa perlipin é uma proteína que reveste, que fica em torno dessas gotículas. E quando ela não funciona direito, quando ela tem um código genético defeituoso, né, um gene defeituoso para ela não permite que o indivíduo perca peso, porque a enzima que vai fazer essa quebra do triglicerídeo não consegue atuar por causa dessa camada da perlipin. E aí não consegue retirar essa gordura do tecido adiposo e lançar na circulação. Então, rapidamente vamos revisar aqui. Se existem problemas nos genes dessas substâncias relacionadas ao ganho ou perda de peso, um pequeno defeitozinho lá em um nucleotídeo, né, que são as estruturas do gene. O gene, ele vai existir, mas quando essa substância for produzida, a UCP, a FTO, a insulina, a leptina, ela vai ser uma estrutura defeituosa, que não vai conseguir exercer sua função. Por exemplo, vamos imaginar que a leptina tem um defeitozinho aqui e ela não consegue se ligar ao receptor do cérebro. Então a pessoa não diminui a fome, ela continua com fome. Vamos imaginar que a UCP ela está defeituosa ou inacessível, o gene aqui da UCP tem um probleminha. Então essa estrutura da UCP que vai ser produzida, por ter esse defeito, ela não consegue funcionar bem, não consegue aumentar a termogênese. Por exemplo, a FTO não funciona bem, esse DNA fica mais compactado, mais enovelado, e os fatores de transcrição não têm acesso
para produzir, aqui no caso, por exemplo, é o CP. Então, mesmo que o CP, o gene tivesse certinho aqui, o problema no gene da FTO não permitiu que esse DNA afrouxasse, então ele ficou enovelado. E aí o fator de transcrição não consegue nem produzir a OCP. Então a pessoa queima menos energia, produz menos energia, né? Então ela não consegue emagrecer ou tem facilidade para engordar. Então, isso para vocês terem uma ideia de como funciona isso. E hoje em dia, a gente tem exames laboratoriais que fazem essa análise desses genes do seu DNA, então, através de uma amostra de sangue ou da saliva, e eles vão dizer se existe algum defeitozinho nos genes importantes ligados à obesidade, que controla a sua fome, que controla a sua termogênese, que remodelam o DNA para que os genes tenham acesso, que estão relacionados às gotículas de gordura do tecido adiposo, permitindo ou impedindo, né, que ele seja degradado e lançado na circulação. Então, eles vão poder dizer, esses exames, se você tem algum defeito, que a gente chama de variante genética, que normalmente são chamados de SNPs, que é uma alteração de um único nucleotídeo, que é uma fraçãozinha do gene. Então, basta que você tenha, em alguns casos, defeitos em uma fração, um nucleotídeo, para que esse código genético tenha problema, que é chamado de SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Então, essas alterações são chamadas de polimorfismos, são as variantes genéticas, ok? Então, acho que deu para entender, né? Vamos lá falar um pouquinho desses exames. Bom, gente, depois de mostrar aquele desenho para vocês, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona essa ativação dos genes. Parece que eu estou de pijama, mas não estou não, viu, gente? É uma camisa. Eu vou mostrar agora para vocês, então, o exame de sangue ou de saliva, que é uma amostra de saliva ou sangue, que é feito para análise desse perfil genético. Então, eu vou compartilhar com vocês o slide e mostrar alguns resultados, né, que eu destaquei desse exame para vocês terem uma ideia. O que eu gostaria de dizer primeiro, né, sobre essa interpretação do perfil genético, é que você vai receber o resultado do seu exame mais ou menos assim, dependendo do laboratório, ele agrupa os genes de acordo com as suas funções. Então, nesse caso, por exemplo, esse laboratório chamou essa parte do exame de perfil alimentar. Então, ele coloca, assim, os genes, e pode ver aqui que tem o mesmo gene que a gente falou hoje, que é o FTO, né, que está relacionado, então, com uma desmetilação do DNA, tornando acessíveis os genes, que eu acabei de falar para vocês. E vocês podem ver que tem 3 vezes citado aqui. Não é que a pessoa tem 3 genes para o FTO, é que são 3 regiões diferentes do gene, onde eles definem o genótipo, ou seja, aquelas associações entre as unidades do gene, que são os nucleotídeos. Quem se lembra, né, das aulas de biologia, né, por exemplo, adenina, timina, citosina, timina e timina, timina. Então, quem estudou aí o DNA sabe que esses pares de nucleotídeos, eles têm uma lógica de ligação. Não é qualquer par que pode se ligar com qualquer par. Por exemplo, aqui não é possível você ter no gene, né, normal, a ligação de um par com um par igual. Por exemplo, aqui timina e timina. Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando um SNP, né, que é uma alteração genética, uma variante genética de um nucleotídeo que não deveria estar aqui. A timina está ligada com a timina, deveria estar ligada aí com outro nucleotídeo. Então, está mostrando aqui que essa pessoa, nessa região desse gene, tem um probleminha, tem um SNP. Isso quer dizer que essa pessoa vai ter problema e vai ganhar peso? Não necessariamente, porque depende da região do gene que foi afetada, isso pode afetar ou não a sua função. E aqui tem outros genes relacionados ao que eles reuniram como perfil alimentar, inclusive aqui que é mais conhecido, então vou apontar esse daqui, que são as apolipoproteínas, que são aquelas proteínas que circulam com triglicerídeo, HDL colesterol, LDL colesterol. Bom, aqui é uma outra parte do exame, então eles colocaram, esse laboratório colocou como comportamentos e hábitos alimentares,
E aí ele subdivide em algumas respostas. Resposta favorável à redução calórica. Lembre-se no desenho que eu falei para vocês do perilipin. Então, aqui esse gene, ele está denominado como PLIN. E aí ele mostra, então, esses dois genes aqui. Por que que ele fala em resposta favorável à redução calórica? Porque a gente sabe se houver um defeito no gene que codifica para essa proteína perilipin, a pessoa tem dificuldade de perder peso. E aí, e assim por diante, eles vão colocando outras questões, resposta à atividade física, porque o exercício físico também pode modular alguns genes, especialmente alguns genes relacionados à síntese proteica, muscular, e também algumas relacionadas ao comportamento cerebral, né, que é bem interessante. E aí também colocam, o FTO está aqui, porque também responde à atividade física, que é aquele que é o gene que expressa a enzima, que torna o DNA mais disponível, né, os genes disponíveis para serem ativados. E aqui tem interessante um que eles falam dos fatores emocionais comportamentais, e aqui eles colocam o haplótipo 5-HTT, que está relacionado com a diminuição da ansiedade, com a serotonina, né, o metabolismo da serotonina, e aqui tem o MC4R, que é a melanocortina, que também é um sistema de receptores no cérebro que modula também o apetite. Então, eles vão descrevendo esses vários genes que têm relação com a alimentação, também genes de enzimas, por exemplo, glicose 6-fosfatase, que é uma enzima que disponibiliza a glicose para o sangue, né, a glicose que está no músculo, no músculo não, desculpa, no fígado, ela pode ser lançada na circulação, então depende dessa enzima, enfim, eles vão separando aí de acordo com grupos. Aqui, predisposição à hipercolesterolemia, então tem aí as apolipoproteínas, e as lipoproteína lipases, todas elas têm relação com o metabolismo de lipídios, então eles vão mostrando sempre o genótipo, mostrando se há algum problema nesse gene, né? Também capacidade que eles chamam de desintoxicante, antioxidante. Então, aqui é o perfil, então, são os genes que codificam enzimas antioxidantes. Então, superóxido dismutase, catalase, glutationa-peroxidase. Enfim, são muitos genes que são descritos nesse exame. Só que o que eu quero colocar para vocês é que é o seguinte: esse exame é muito útil no momento para pesquisa científica. Então, para identificar o tipo de alteração genética que pode acontecer com os indivíduos. Então, por exemplo, se eles fazem lá uma avaliação do perfil genético de pessoas muito obesas, para descobrir quais são os problemas metabólicos desses obesos. Ela não pressupõe um tratamento ainda. Então, nós não temos uma terapia, por exemplo, que possa corrigir algum gene. Isso não existe. No caso aí que eu estou falando para vocês da nutrição. E também nós não temos nenhum medicamento ou uma forma de burlar esse sistema e fazer com que a pessoa passe a perder mais peso por ter um problema em algum gene, você cria algum medicamento que auxilia um outro determinado processo. Então, fazer esse exame hoje, gente, não resulta em um benefício muito importante para você, porque você pode ficar sabendo que tem algumas alterações em alguns genes relacionados ao metabolismo, à saciedade, ganho de peso, etc., mas ele não vai além disso. Então, esses exames são relativamente caros e ainda não trazem para nós uma aplicação prática clínica, que eu estou dizendo, né? Não quero dizer que não sejam importantes, interessantes para a pesquisa, mas eles ainda não são interessantes para uma avaliação individual. Você vai no consultório, vai pedir esse exame, vai fazer, e você vai ter um relatório como esse, que de fato não vai mudar muito a sua realidade, porque o tratamento nutricional vai continuar sendo muito semelhante ao tratamento mais tradicional. Então, um bom clínico, um nutricionista bom clínico, ele vai conseguir te avaliar e perceber que você tem algumas alterações que dificultam a sua perda de peso, independente desse exame. Então, ele pode perceber se você uma simples anamnese, né? Facilidade de reganho de peso, um IMC muito elevado aquém da média da população em geral, ansiedade exacerbada. Ele vai avaliar outras questões também, então ele vai pegar o conjunto, essa parte do gene é uma parte da análise, mas ele vai te avaliar do ponto de vista comportamental, emocional, lembra que eu falei lá no início desse vídeo, né? Como que é o seu comer social, se você
tem fome ou come por ansiedade, que você vai aprender uma série de coisas relacionadas a isso. E nada disso está nesse exame do perfil genético. Ele é apenas um instrumento a mais que pode ser utilizado, mas por enquanto ele ainda não traz respostas muito objetivas do ponto de vista de um planejamento alimentar individualizado, que seria o objetivo final desse tipo de exame, é que você poderia pegar o resultado de um exame como esse e fazer um plano individual para aquela pessoa de acordo com o perfil genético. Mas, de fato, essas questões podem ser percebidas clinicamente, por exemplo, se a pessoa tem um problema lá no exame com relação aos genes que codificam as enzimas responsáveis pelo transporte de lipídios na circulação. Você não precisa fazer o perfil genético para entender isso, como você vai tratar isso do ponto de vista nutricional. Você pede um exame de sangue simples para avaliar o perfil lipídico, vai dosar lá o HDL, LDL, VLDL, e você vai confrontar ali, vai olhar e vai perceber que existe ali uma alteração desses níveis de lipídios circulantes. Então, eu não preciso do exame para isso. Da mesma forma, se ele é um diabético, eu não preciso de um exame para isso, para o tratamento nutricional, eu estou falando aqui, gente. Por exemplo, se ele tem uma alteração no FTO, uma pessoa que não responde bem à atividade física, não consegue perder peso, porque tem lá um problema, né, com o gene da mitocôndria, né, da OCP, com a entrevista o profissional vai perceber isso. A pessoa vai dizer, olha, faço exercício, estou num programa de atividade física e perco muito menos peso que a média das pessoas. Então, hoje, tudo que esse exame responde para a gente é possível de se fazer com o exame clínico, com a abordagem do paciente e a entrevista. Esse exame será mais importante, talvez, clinicamente, no futuro, onde realmente se possa lançar mão de outras estratégias para o tratamento, além do aconselhamento nutricional. Então, a minha opinião é que, por enquanto, para uma avaliação individual, não vale a pena fazer o exame. É possível fazer uma investigação clínica bem feita e direcionar o tratamento. Agora, é interessante para o nutricionista entender que existem sim essas variantes genéticas e que pode ser que um tratamento que você aplica para a maioria dos pacientes para a redução do peso não sirva para um determinado paciente. Na entrevista, né, na anamnese, você vai perceber que aquela pessoa tem uma resposta diferente dos demais. Então, você pode testar dietas diferentes. Então, o que eu falei aqui do exame, a gente chama de nutrigenética, que são alterações genéticas que fazem com que haja um prejuízo no nosso metabolismo. A nutrigenômica, não vai dar tempo de eu falar aqui, porque eu já vi que o vídeo está ficando muito longo, posso falar no vídeo separado. A nutrigenômica é como o nutriente modula algum gene. Eu vou deixar só um exemplo para vocês. Por exemplo, quando a gente fala da leucina, que é um aminoácido, que é capaz de ativar um fator de transcrição e fazer com que genes que codificam para síntese proteica sejam expressados, né? Essas proteínas musculares sejam expressadas. Então, é como se um suplemento pudesse ser capaz de ativar um gene e melhorar a síntese de proteína e hipertrofia muscular. Então, esse é um mecanismo de como o alimento, o nutriente, pode modular numa resposta genética. Então, aí não tem defeito genético, é só o nutriente ativando a expressão de algum gene. Ok? Então, esse é um tópico bastante interessante. Então, as pesquisas nesse sentido, na nutrigenômica, podem mostrar se realmente um determinado nutriente pode provocar uma mudança em um determinado gene de interesse do pesquisador. Okay? Não estou dizendo aqui que é para vocês tomarem suplemento de leucina, estou falando do nível de pesquisa, não estou falando da aplicação prática, isso é importante entender, tá bom? Bom, para não me alongar mais ainda, eu vou encerrar, espero que vocês tenham compreendido o que é essa, o que é a nutrigenética, como que os nossos genes se expressam, como eles dependem, né, daquilo que nós comemos, e como um defeito num determinado gene pode alterar o seu metabolismo. Não se esqueçam aí, gente, de clicar no gostei se você gostou de ouvir essa explicação, fazer comentários e pedir temas, porque às vezes eu fico sem saber o que vocês gostariam mais de saber, né? Podemos falar de qualquer tema na área de nutrição. E inscrevam-se no canal para ajudar o canal a crescer, para que eu possa trazer mais assuntos e
para que mais pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Então, um abraço a todos e bom domingo. Ah, não, agora não é mais domingo, né? Eu estou gravando aqui, agora eu mudei. Eu vou sempre colocar nas quartas-feiras. Então, no geral, vou gravar, né, algumas partes ao longo da semana, né, e no final de semana para poder publicar. Porque, como eu sou professora e trabalho a semana toda, eu não consigo gravar com muita eficiência no final de semana e já publicar no final de semana. Ocupa todo o meu final de semana e daí acaba não sendo bom, né? Então, agora eu estou gravando um pouquinho de noite, um pouquinho no final de semana, para poder publicar para vocês na quarta-feira, tá bom? Então, agora, toda quarta. Obrigada, gente.